tudo bem por aí? O Gazeta Esportiva tá on e eu já vou apresentar a nossa bancada mais do que especial de hoje. É uma bancada São Paulina neste Gazeta Esportiva? De categoria? Alexandre Silvestre! E a música do Silvestre, Pachecão? Qual que é? Amiga, me leva! No fluxo, Mi. Vai, no fluxo. Vamos. Isso. Deixa ser. Deixa ser, Miller. Escolheu bem, hein? Sem programar. Lulu Santos? Não, Skank, velho. Mas eu gosto Ele do falou Lulu o quê? também. Lulu Santos. Ah, Lulu Santos é legal, também. Deixa eu Muito levar. bom. Isso, E tá vai. ele, nosso tetracampeão, Miller! Entrega e confia. O futebol. Essa música ficou na minha cabeça porque na Copa de 86, o Júnior, no busão, no restaurante, só cantava essa música, que era o carro-chefe, né, do Carnaval de 86. Verdade. E a música, realmente, a letra é maravilhosa, eu acho linda. Muito legal, nosso poeta Miller. E olha, hoje é dia do torcedor do São Paulo conhecer um jogador que está perto de reforçar o tricolor. É isso mesmo. Quem? A gente vai contar daqui a pouquinho. O noticiário do Verdão também tem espaço, tem mercado da bola. E no Corinthians, o Thiago Salazar traz do Parque São Jorge mais da repercussão da entrevista do presidente do Ilho. Boa noite, Salazar. Muito bom te ver por aí. Além disso, tem contratação oficializada no Timão. Você vai conferir aqui com a gente daqui a pouquinho alguns trechos da entrevista também do Rafael Veiga, lá na Seleção Brasileira. Será que ele tá feliz? Será que ele não tá? Ele falou até sobre o Yuri Alberto, do Corinthians, que também tá na seleção, né? E tem ainda uma entrevista exclusiva com o técnico do Água Santa, o Thiago Carpini, que vai tentar superar o Palmeiras na final. E o Thiago Carpini vai estar aqui com a gente, falando ao vivo no Gazeta Esportiva. E ele é jovem, né? Ele parece jogador de futebol, né? Sim. De tão jovem que ele é. Muito legal. Parabéns pro Thiago. Ó, e hoje é dia de telespectadores aqui no Gazeta Esportiva. Marininha, eles já chegaram? Os nossos telespectadores que vão pra pizza com a gente já chegaram. A gente volta já com muito mais dicas. Olha a gente aqui de novo e hoje a gente vai falar sobre seleção brasileira e uma dúvida que está surgindo sobre a escalação do meio-campo. Pois é, vamos para a nossa enquete do dia. Quem deve ser titular do Brasil contra o Marrocos? Deve ser o Rafael Veiga? Sim! Ou deve ser o Lucas Paquetá? Não! Então, eu gosto do Veiga demais, né? O Paquetá é bom também, mas eu prefiro o Veiga. Vote no site gazetesportiva.com. Silver Justus, o que você acha? Eu acho que ele vai escalar o Paquetá, porque já joga na Europa, porque já é o jogador da seleção brasileira. Mas eu daria uma oportunidade pro Veiga. Demorou tanto. Põe o Veiga pra jogar, né? E aí, o que você acha, Miller? Eu acho que, como a seleção brasileira sempre foi assim, de respeitar o histórico do atleta, ele vai começar com o Paquetá. Eu também sou o contrário. Eu começaria com o Veiga, até porque o Paquetá, ele nunca foi um meia. Nunca foi um meia. Então, o Veiga é um meia de ofício, é um jogador que está numa plenitude de carreira, de fase boa, já há muito tempo no Palmeiras. Lógico que no decorrer da partida ele deve entrar, mas eu já entrava com o Veiga de titular desde o início. Só tem uma coisa para falar para quem está em casa. Temos uma arquibancada hoje de telespectadores aqui no Gazeta. Fala oi, gente! Nossos telespectadores, tem a Camila Bigarelli, o Paizão. Quais são os nomes, Matheus? Você passou para mim? Daqui a pouco eu vou falar, vou chamar os telespectadores para vir aqui comigo, tá certo? Temos vários telespectadores aqui que vão jantar com a gente pizza. Hoje tem a pizza. Hoje tem a pizza. Eu não posso ir, Michele. Olha lá. Desculpa. Eu não posso ir, gente. Eu tenho aula. Se eu não for na aula aqui na Casper hoje, eu vou repetir por falta. Então, olha lá, Não, vai mas você bombar. tem que- Arte contemporânea, o Você viu professor isso? não vai me dar essa moleza. Tem que ir. Então é o seguinte, aluno, né? Olha lá, tá aluno Vamos na ficar na faculdade. resenha lá? Você, assim, ó, vai pra escola, querem então. me Você vai pra bombar escola. mesmo, Mas né? depois você vai dar beijo nos nossos telespectadores. Então é o seguinte, a gente vai começar nosso giro de repórteres agora com José Paes. Boa noite, Zé. Tem reforço chegando no São Paulo, é verdade?
É verdade, Michele Gianella. Beijo pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Trata-se de Raí Ramos, 28 anos, lateral direito lá do Ituano, chegando agora aí quase tudo certo pra chegar ao São Paulo Futebol Clube. Lembrando que o São Paulo vive uma carência ali na lateral direita, né? Tá com alguns probleminhas nessa temporada de 2023. Então, um atleta de 28 anos que se destacou aí no Ituano, fez 15 jogos pelo Ituano nessa temporada de 2023, 14 jogos como titular da equipe, fez esse gol aí contra o Corinthians do meu querido Chico Lang nas quartas de final agora do Campeonato Paulista, golaço do Raí Ramos. Então tá chegando aí o Raí para esse time do São Paulo, lembrando que o São Paulo, como eu disse no comecinho aqui da minha entrada, tem tido problemas na lateral direita, né? Por exemplo, o Moreira e o Igor Vinícius operaram recentemente, o Rafinha tá naquela fase de transição física, se recuperando de uma entorse aí no tornozelo, o Natan e o Orejuela não convenceram até agora nesse ano de 2023, então por isso São Paulo indo ao mercado e trazendo esse jogador que para muitos vai apenas compor o elenco, mas que num primeiro momento, viu, Michele, surge como uma possibilidade grande de titularidade nesse time do Rogério Ceni, justamente por esses motivos aí, esse motivo principal que eu elenquei para vocês. A lateral direita tem sido um problema para o São Paulo neste ano de 2023. São Paulo treinando em 2 períodos, treinou hoje em 2 períodos, amanhã, sexta. O Rogério Ceni não tá dando folga pra ninguém, viu, Michele? 9 horas da manhã começa o treino, a galera treina, depois descansa um pouquinho, às 15 horas treina de novo. Tem sido essa a rotina do São Paulo nessa semana, nesses dias aí que antecedem esse retorno do São Paulo aos gramados, que acontece apenas no comecinho agora do mês de abril. Devolvo pra vocês aí, Michele, pra vocês poderem comentar este nome. Estou curioso na opinião de Alexandre Silvestre e também do nosso Miller, os São Paulinos aí da bancada hoje. O que será que eles acharam, hein, Michele, do Raí Ramos? Raí é bom, né? Tem um nome forte. Raí Ramos, é um nome forte. Bom, o que vocês acham do Raí Ramos? Eu acho que ele vem, viu, Miller, pra jogar. Porque, como disse o Zé, o Natan não deve ficar, é grande, é forte, mas até onde eu sei não convenceu o Rogério Ceni. O Igor Vinícius, machucado. O Rafinha, talvez, essa informação precisa ainda ser melhor apurada, mas talvez não fique, também está machucado. E na ausência de opções, eu acho que o rapaz aí chega para jogar, Miller. Michele, uma grande oportunidade para o Raí Ramos, né, que fez uma boa campanha no Campeonato Paulista. Agora, depende de como que ele vai chegar, qual vai ser a sua atitude. Até porque ele jogava lá num time já entrosado desde o ano passado, que quase subiu no passado para a Série A do Brasileiro. Agora ele chega no São Paulo, um time desfigurado, onde ele chega para resolver a posição de lateral direito, que está muito carente de muitos anos no São Paulo. Vai depender somente dele. Quero ver a sua agressividade no São Paulo. Porque no Ituano, ele sempre foi um lateral agressivo. Por quê? Porque tinha um esquema já definido para privilegiar as suas descidas. Agora, no São Paulo, é totalmente diferente. São Paulo joga totalmente diferente do Ituano. É claro que ele eleva o seu nível, né, como jogador profissional, só que ele precisa ser muito mais do que foi no Ituano. Pergunta, isso que o Rogério faz de treinar, tipo 9 da manhã, aí depois treina um período, almoça, descansa e treina de novo às 15 da tarde, é bom? É ruim? Desgasta o jogador? Não, porque eu não entendo, né, dessa parte. Depende da intensidade do treinamento, né? Treinar em 2 períodos, justamente agora, é praticamente uma temporada para o São Paulo, né? 20 dias sem jogar. É bom? Para o jogador é horrível. É horrível? Temos de jogo. Agora, para recuperar os lesionados, treinar 2 períodos é uma coisa normal aqui em São Paulo, até porque como não tem jogo, vai ter somente, acho que, jogo treino contra o Curitiba. Então, acho que treina 9 horas, metabolismo do jogador é 200, 11, meio-dia, meio-dia, almoça, dá aquela, como diz na gíria, né? Dá aquela babada, 3, 4 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde. Não, babada na gíria, né? Todo mundo baba. Dá aquela, e 4 horas volta a treinar. Então, esse treinamento do períodos, Michele, isso é normal em qualquer time de futebol. Michele, vai ser uma espécie de intertemporada. A relembrar que vai o Rogério Ceni... Vai jogar com o São Paulo? Porque o Corinthians vai parece fazer. Um amistoso contra o Curitiba. Ah, tá. O São Paulo está bolando amistoso. A ideia do Rogério era concentrar todo mundo lá no CT de Cotia. Vini, você tá aí. Mas por conta do relacionamento que não está muito legal, os jogadores não estavam afim, parece que o Rogério cedeu. Então os treinamentos que seriam lá em 2 períodos, com todo mundo dormindo lá na concentração em Cotia,
se readaptou esse procedimento para o CT aqui da Barra Funda. Então os caras pelo menos voltam para casa depois dos 2 períodos de treinamento. É isso aí. Bom, tá na hora de seguir para o Parque São Jorge. Onde está ele? O Thiago Salazar. O Thiago Salazar que conheceu a nossa telespectadora, é a Andréa? Acho que é, né? É a Andréa, conheceu o Thiago Salazar. Ela tá aqui, viu? Tá perguntando do Salazar. Tá aqui. Tá aqui na tela o Salazar e daqui a pouco vai estar na pizza. Salazar, boa noite. Eu tô sabendo que o assunto, o tema agora é o Luan. O que você separou pra gente? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Um abraço para a André, frequentadora assídua da Neoquímica Arena e que está sempre de olho na Gazeta Esportiva, sempre falando da gente. Bom, vamos lá falar sobre o Corinthians, Michele. Hoje a gente vai abordar um pouquinho com mais profundidade e destaque a situação do Luan, porque ontem foram tantos temas abordados e apontados na entrevista do Duílio Monteiro Alves que a gente não teve nem tempo para se aprofundar sobre o Luan. Então vamos começar ouvindo o que o presidente do Corinthians falou sobre a possibilidade do Luan ser reintegrado ao elenco. Eu fui muito claro naquele dia ou em outras entrevistas sempre sobre o Luan. Ele vem treinando separado. Foi muito falado esses dias sobre uma reintegração e até falei com alguns jornalistas, alguns colegas seus sobre isso. Depende muito dele, mais do que do Corinthians. Mas eu não quero também, eu quero andar para frente. Chegou o Christian, aí está chegando, nós temos um time para começar um brasileiro, uma Libertadores. Então o Luan depende dele, depende do que vai acontecer no dia a dia. Ele é atleta do Corinthians, tem contrato até o fim do ano, não chegaram propostas. E se chegar alguma coisa, a gente vai estudar junto com ele para que ele possa seguir o caminho dele. Mas, por enquanto, nada de novidade. Ou seja, Michele, depende do Luan, mas o Luan não parece querer nada com a vida. Como vocês viram, o Corinthians não tem interesse em usar o jogador, não tem proposta pelo Luan. O Luan tem apenas 29 anos, o contrato dele vai até o final desse ano e a informação que eu tenho é que o Luan não tem treinado bem e, além disso, tem curtido bastante a noite. Ou seja, situação complicada para o Luan no futuro, mas nesse momento é complicada para o Corinthians. Vamos colocar na tela aí para a gente dar uma olhada nos números do Luan desde que ele chegou ao timão. O Luan foi contratado no início de 2020 a pedido do Thiago Nunes, o André Sanches que foi o responsável por fazer essa contratação. O Corinthians investiu quase 29 milhões de reais para adquirir 50% dos direitos econômicos do Luan. Contrato de 4 anos, nesse período o Luan fez 78 jogos, só 9 gols e o custo total da operação, se a gente pensar aí até dezembro desse ano, que é quando vai se encerrar o contrato, somando salário, 13º, investimento para contratação, a gente está falando aí de um investimento superior a 70 milhões de reais. Tudo isso para ter um retorno financeiro de 0, né? Luan não vai ser vendido, não vai ser comprado por ninguém. Então o Corinthians vai investir aí 70 milhões ao longo desses 4 anos, não vai ter nenhum retorno financeiro e nenhum retorno no campo. Aliás, gostaria de lembrar, o Luan não entra em campo pelo Corinthians há mais de um ano. E ele não entra em campo desde novembro, quando jogou lá pelo Santos, desde novembro, a última partida que ele fez. Passo a bola para você dizendo o que acontece com o Luan. Abandonou a carreira e é a pior contratação da história do Corinthians? Daqui a pouquinho eu volto com mais. Olha, eu não consigo imaginar uma empresa jogando assim 70 milhões pela janela, porque é irreal. Eu não entendo essa situação do Luan. Mas, Michele, eu não posso jogar toda essa responsabilidade na diretoria. Eu acho que a responsabilidade total é do Luan. Porque ele, quando foi contratado, ele era um ótimo jogador. Não, ele já estava em baixa no Grêmio. Não, tudo bem, mas ele estava em baixa numa temporada após ter sido o rei da América. Então, né? Mas ele já estava bem Agora, abaixo. A gente tem que responsabilizar o jogador que não entregou nada. Eu iria dizer que a pior contratação da história do Corinthians, talvez nos últimos tempos, foi o Pato? Alexandre Pato. Mas o Pato rendeu pelo menos o troca-troca com o Jadson lá, né? Alguma e o Jadson funcionou no Corinthians, o Pato mais ou menos no São Paulo. Agora o Luan não. O Luan, ele desencanou de ser jogador de futebol. Alguma coisa muito séria acontece na vida desse rapaz que nós não sabemos. Se a pessoa desencanou de ser jogador de futebol, tem que desencanar do salário, né? E eu entendo que essa questão de treinar em separado também deve ser muito ruim pro atleta. Enfim, treinar separado não vai fazer ele ser reintegrado ao grupo. Então, quer dizer, o Corinthians já deu por encerrado. O que é isso aí? Jogou a toalha? Todo mundo jogou a toalha?
Ele desaprende a jogar futebol, uma pessoa? Não, absolutamente. Porque ele é bom. Tem uma frase na bola antiga, mas ela continua sendo verdadeira, é quem sabe nunca esquece. Tipo andar de bicicleta. O dom é irrevogável, entendeu? Eu acho que o Luan tem a sua parcela de culpa, assim como a diretoria, porque o culpado não é ele, o culpado é quem contratou ele. Por esse preço Exatamente, também. Quer dizer, ele colocou uma arma na cabeça do presidente para assinar um contrato de 4 anos, ganhando 700 mil por mês? Eu, sinceramente, se eu fosse a técnica, eu punho ele pra jogar. Mas ele não joga, ele se arrasta, vai jogar. Michele, aí você está falando uma outra coisa que eu ia pôr pra jogar, porque ele custa caro. Então, você está falando uma outra coisa que eu discordo da diretoria do Corinthians. Afastar jogador vai diminuir o salário dele? Não. Exatamente. Então, já que ele está aí, tá tem um treinando contrato, mal. Pô, treina com o grupo. Você vai treinando mal. Por que ele está treinando mal? Pô, você vai chegar. Tá desmotivado. Você chega num horário alternativo para treinar sozinho. Ai, sozinho, gente. Sem ninguém. Quer dizer, eu sempre digo que a cabeça joga tanto quanto os pés. Agora, reintegra ele. Dá moral para ele. Entendeu? Dá confiança para ele. E aos poucos ele vai jogando. Ele não esqueceu de jogar. Só que ele precisa de motivação e de confiança para voltar a jogar. Não, agora, treinando separado. A diretoria jogou a toalha, Miller. Para botar ele separado já era. Para não interagir com o grupo. É quase que um castigo. Ó, a gente tá pagando você pra Nesse sentido, não castigo nada. É pra quem tá pagando. Mas agora já era, é tarde, nesse sentido, nesse sentido, o Duílio tá errado. Ó, só depende do Luan. Como só depende do Luan? Você tá treinando separado? Depende da diretoria reintegrá-lo. Exatamente. Eu acho errado nesse sentido. Eu acho errado qualquer clube que faz afastar um jogador. Também, eu não Até porque gosto. ele tem contrato, foi contratado, é um jogador tanto quanto o outro, ele não pode ser afastado, tem que ser reintegrado. Até pra torcida cobrar, a questão de jogar ou não, aí é o treinador, é o campo, é o treinador. Mas a quantidade de oportunidades que esse moço teve já, inclusive no Santos. Foi uma tentativa? Eu não concordo com essa atitude de afastar um jogador, seja ele quem for. Não dá. Tem contrato, ganha o tal do custo-benefício, lógico, né? Cai por terra. Mas já que ele tá lá, aproveita o jogador. Bom, o time, aliás, hashtag Gazeta Esportiva, coloca aí a sua opinião sobre todos os assuntos que a gente está falando aqui no programa, tá? O time do Abel Ferreira vem empilhando troféus, tá acumulando recordes nos últimos anos. Para você aí de casa não se perder com tantos números, com tantas vitórias, a gente deu uma organizada nessa reportagem que vai entrar no ar agora. Quarta final consecutiva de Paulistão, hein, Palmeiras? Nunca antes na sua vida, sabia? E dessas 4, 3 foram com o Abel Ferreira no comando do Palestra. Com isso, o técnico português ultrapassa Felipão, o Scolari, ídolo dele também. 11 decisões ao todo no Verdão pra você, Abelito. Só você, meu querido, tem tantas assim na história do Alviverde. Passei ele? Já passou. Não, mas ele já ganhou muito. Ele é o terceiro treinador. Eu acho que nunca vou conseguir chegar ao que ele é o terceiro treinador com mais títulos no mundo. E às vezes eu fico chateado com alguns que não gostam dele. Assim, como é que é possível não gostarem deste homem? Você parece um pouco com ele, viu, Abel? Com o Felipão, no temperamento. Atual campeão paulista, Abel defende o título, briga pelo bicampeonato e pode, de quebra, conquistá-lo de forma invicta. A lamentar a ausência de outros grandes nesta final que se avizinha. Aliás, em clássicos diante dos rivais Corinthians, São Paulo e Santos, em 34 confrontos o Abel venceu a maioria, 18, com apenas 6 derrotas. A possível 25ª conquista do Campeonato Paulista pelo Palmeiras será em jogos de ida e volta, dias 2 e 9 de abril, com a partida de encerramento rolando em casa, no Allianz Parque, aumentando ainda mais o favoritismo do Palmeiras e esses recordes impressionantes. O Palmeiras é obrigado. O Palmeiras, desde que eu cheguei aqui, e basta passar lá atrás, a primeira conferência que eu dei, eu não disse que nunca prometi títulos. Nunca prometi. Muito bem, comenta esse Abel Ferreira. O Abel aí. nunca prometeu títulos e já ganhou 11, sendo 2 Libertadores, 1 Brasileiro, uma Copa do Brasil, 2 Paulistas, quer dizer, Como é que é? Então vamos lá, 2 Libertadores. 2 Libertadores, 1 brasileiro, uma Copa do Brasil. Paulista, teve um Paulista. Ele é atual campeão paulista. O atual. 1 ou 2 Paulistas? 2, mas acho que ele já ganhou 2.
Um Ganhou, paulista, porque o outro era paulistinha. Desculpa, ele perdeu pro São Paulo. Saímos da fila em cima do Palmeiras, o Abel Ferreira. Não, mas não são 11 títulos. O Abel. São, porque tem Supercopa, pode fazer toda a conta aí. Claro que são 11 títulos, inclusive superando o Felipão. Agora, o mais impressionante pra mim é como o time é bem treinado, porque uma coisa é ganhar campeonato e tal, outra coisa decisões. é o desempenho. Ah, falamos 7 títulos 11 decisões. e 11 decisões. Confundi número de decisões com Valeu, número de diretor. títulos. É verdade, você tem razão. Perdão, pessoal. E o que mais me impressiona é como ele tem o time na mão, Miller. Os jogadores já sabem o que fazer, ele explora o máximo da característica de cada atleta, ele desenvolve novas ferramentas para os atletas. Um dos exemplos é o Rony, que saiu da ponta para jogar de centroavante, deu muito certo, mais do que certo. Eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã do Abel Ferreira. Você é abelista? Sou muito fã. E aí, Miller, é pra... Eu sei que ele não inventou a roda, Miller, mas ele tá fazendo a roda girar. E aí? Ele imitou a roda. Pode ser. Não, Michele, o negócio é o seguinte, assim como o jogador de futebol, ele tem que aprender diariamente, não é diferente com o treinador. O Abel, quando chega no primeiro ano de Palmeiras, né, ele está conhecendo, né, o desconhecido. E na medida que ele ganha o título brasileiro e de Libertadores, já o ano passado, o Abel já está adaptado ao Brasil, já conhece o futebol brasileiro e tem um time muito bom e consistente. Eu sempre falo que o Palmeiras, fisicamente, ele é mais forte que todos os times. Porque você não vê, Silvestre, nenhum jogador do Palmeiras machucar atualmente, ter contusão muscular. O Tabata foi uma exceção. Mas o Tabata, ele tá entrando agora, Exatamente. sem ritmo de jogo. E acontece também de vez em quando você ter um cara lesionado. Sem vai fazer ritmo o quê, de né? jogo é diferente. Agora, os principais jogadores do Palmeiras, pode ver. Sim. Não E tem ele repete. Não tem contusão muscular. Desde o primeiro jogo do Paulistão, Michele, o Abel tem repetido o time titular. Lógico, só até então, até 4, 5 de abril, só tinha o Paulistão. Só tem o Paulistão para jogar. Então, ele já deu o ritmo de jogo para os principais jogadores. E agora o Palmeiras só tem um único adversário na temporada seguinte, né? Pra frente, que é o Flamengo. E o mês de abril vai ser um mês intenso pro Palmeiras, porque agora, por exemplo, o Palmeiras jogou só o Paulistão, Sim, né? começa a Libertadores. Agora abril vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil. Aí começa. Aí começa. E o Aí Abel quero provavelmente vai ter que dar uma girada E a nesse tia Leila elenco. vai contratar? Ainda não. Mas... Ô, tia, abre a carteira. tem um jogador... Porque a vida dá voltas, né, Michele? Então, pode ser que uma cria da academia, não cria da academia, porque naquela época não tinha ainda as crias da base da academia, mas um jogador formado no Palmeiras pode retornar um atacante muito bom, a gente vai falar desse assunto. Você vai falar agora? Antes, só um segundinho, Zé Paz. Peraí, eu vou chamar o Zé Paz, só quero dizer o seguinte, diretor. Fini, o dono da Balinhas Fini, é ele. Um monte de gente está me mandando mensagem falando do Luan e conjecturando aqui, como o doutor Luiz Paisani, do motivo que o Luan não está jogando futebol. Eu acho o seguinte, se é um motivo que inviabilize o trabalho dele, por que o Corinthians, primeiro que talvez tentar, né, cuidar da saúde do jogador, mas se é um motivo que o atleta não se ajuda e é um motivo que inviabilize o trabalho, você tem que tentar, juridicamente, talvez, uma rescisão contratual. Porque não é possível você pagar um salário tão alto e a pessoa não trabalhar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu creio que haja meios jurídicos de se resolver isso. Não, porque tem multa rescisória. A multa rescisória, atualmente, ela vai ser maior que o salário até dezembro. Miller, pensa na justa causa. Pensa na justa causa. Mas que justa... Bom, pro Luan, né? Pro Luan? Ah, sim. Então imagina o seguinte, vamos supor que você está Olha, fazendo sabe alguma quem fez coisa isso? Sabe que quem você fez não isso? trabalha aqui. Sabe quem fez isso e ganhou o maior grana do São Paulo? Foi o Rodrigo Fábio. Peraí, o Rodrigo ganhou dinheiro do São Paulo? Sim, porque o São Paulo afastou o Rodrigo Fábio. Aí sim. Aí deu justa causa. Ele entrou na justiça e ganhou o maior grana do São Paulo. Não, mas eu estou dizendo outra coisa. O jogador ser demitido por justa causa. Ah, tá. Eu tô dizendo sim. Ele não está cumprindo com as obrigações, que é muito subjetiva. É jogar, não é jogar, é treinar. Calma, há modos de se medir sim. Foi decisão do clube afastar o jogador.
Decisão do clube, aí, soberana. Isso também é errado. Foi o que eu te falei pra você. Isso pode dar São processo. Paulo, Essa história tá muito mal contada, o São gente. Paulo, na época Esse do rapaz Juvenal tem algum Juvencio, problema, Michele, não é possível. O São Paulo fez isso. O Salazar, vem aqui, complementa para mim essa história. O que você pode dizer? Porque, veja, se uma pessoa não está cumprindo com as funções dela, tudo bem, ele está indo lá todo dia. Mas vamos supor assim, eu não quero nem fazer conjecturas, mas assim, se ele não está cumprindo o dever, que é jogar futebol em campo, deve haver um meio legal de se resolver isso. Eu sou advogada, põe uma banca de advogados e se resolva isso para o clube. E também para o atleta. Se ele não quer mais jogar, resolve para o atleta. Ou o que você sabe pode falar para a gente? Michele, vou tentar trazer aqui para vocês informações, tá? Não é opinião, não é nada, é informação mesmo. Primeiro de tudo, o Corinthians já tentou ajudar o Luan com tratamento psicológico, colocou à disposição dele psicólogos, psiquiatras. O Luan tem realmente um problema para resolver, um problema pessoal. O Corinthians tentou ajudar e o Luan recusou essa ajuda. Tá? Inclusive essa informação foi revelada pelo Dr. Joaquim Grava, que foi outro que tentou ajudar o Luan, mas o Luan recusou essa ajuda. Recentemente o Giuliano, também numa entrevista, falou que tentou se aproximar do Luan, mas o Luan não se permitiu. Então, assim, essa ajuda o Corinthians já tentou, e não só como clube e instituição. Algumas pessoas em volta do Luan também, mas o Luan preferiu se manter afastado. Segundo ponto, o Corinthians já pensou nisso que você sugeriu, Michele, buscou informações jurídicas para encontrar uma maneira de rescindir o contrato com o Luan, e não conseguiu. A conclusão dos advogados é que o Luan cumpre as obrigações dele. As obrigações dele, ele vai lá treinar, ele aparece no horário, ele não é obrigado a jogar. Então, se ele está indo treinar, assim como o clube também não é obrigado a colocar ele para treinar com o elenco. Então, está todo mundo cumprindo, cada um a sua parte. Portanto, o Luan não se encaixa na justa causa. O Corinthians, se quebrar o contrato, tem que pagar a multa. E quando o Corinthians já tenta negociar com o Luan, já houve essa tentativa de negociar uma rescisão amigável, cada um seguir a sua vida, o Luan se recusou. Quer ficar lá ganhando salário até o final do contrato, Michele. O jogador? Entendi, Salazar. Então não tem situação que resolva este caso. É isso? Eu esperar, quer dizer, eu não sei se não tem, aparentemente não, né? Sei lá. Então esgotam-se as alternativas. Eu botava ele para jogar, vai jogar todos os jogos. Claro, bota pra ia jogar, fazer isso. Ó, deixa eu antes do José Paz. Zé Paz, voltando na nossa redação para trazer informações do Palmeiras. Ô Zé, o Verdão tá avançando, vai conseguir o primeiro reforço da temporada? Tia Leila, abre a carteira. É o sonho do Felipe Carvalho aqui, nosso editor palmeirense, está querendo que a tia Leila abra esse bolso aí para contratar o Arthur. Arthur, ele mesmo que jogou recentemente no Palmeiras, deixou o Palmeiras em 2020 por 25 milhões de reais, foi lá para o Red Bull Bragantino. Agora o Palmeiras avançou aí nas tratativas com esse jogador para trazer de volta o Arthur, então, para o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras ainda tem 10% desse jogador. Essa negociação começou a se arrastar agora nesse finzinho de Campeonato Paulista, mas pelas informações que a gente vem tendo aí, essas negociações estão avançando novamente. Então vamos ver se o Palmeiras vai conseguir contratar um jogador nessa temporada agora de 2023. É o sonho do Felipe Carvalho, de todo mundo que torce pro Palmeiras, uma contratação nessa temporada. Vamos ver. E o Abel já disse recentemente, né, para alegria aqui do Osmar Garrafa, que adora o Abel Ferreira, que ele quer jogadores prontos, nomes que venham para vestir a camisa do Palmeiras. O Palmeiras tem 27 atletas só no seu elenco profissional nessa temporada de 2023. Então, assim, precisa mesmo reforçar, porque vai ter uma maratona de jogos agora em 2023, agora no mês de abril. Serão 9 jogos, 2 jogos da Copa do Brasil, as 2 finais também aí do Campeonato Paulista. Vai ter 3 jogos pelo Brasileirão, vai ter estreia de Libertadores, vai ter rodada 2 de Libertadores. Então, assim, vão ser muitos jogos, um elenco muito curto. O Atuesta está machucado, o Bruno Tabata agora também se machucou. Então, assim, o cobertor tá curto, precisa contratar, e o Arthur é um nome que chegaria para agregar muito, muito nesse elenco do técnico Abel Ferreira. É um cara de lado de campo, canhoto, chuta bem, o Miller pode falar muito desse cara, Silvestre também, enfim, seria um cara que cairia muito bem nessa equipe. Não sei se para ser titular, até porque a briga para titularidade ali nesse ataque do Palmeiras é muito grande. Tem Dudu, tem Rony, tem o Hendrick, agora o Tabata que infelizmente se machucou, mas vinha correndo por fora. Enfim, é um nome que pode agregar muito e que estaria próximo de fechar com o Palmeiras. Veremos por quanto, viu, Michele? Porque foi vendido por 25 milhões de reais aí há 3 anos. O Palmeiras manteve um percentual desse jogador. Vamos ver quanto que a tia Leila vai gastar para trazer o Arthur de volta, então, para o Verdão. Gosta do nome, Michele? O que você acha do Arthur, hein?
Eu gosto sim, porque eu acho que tem que vir jogador, porque daqui a pouco o Palmeiras não começa a aguentar a sequência de jogos. Agora, não sei se é a solução da casa. Não, solução não, mas seria um belo de um reforço. Eu também acho. Quando o Palmeiras ficou sabendo o quanto que o Bragantino estava interessado em vender, opa, por essa grana eu quero. Bora, compra. Né? Acho um ótimo jogador, moleque é liso, rápido, chuta bem, driblador, agressivo. Cairia muito bem em qualquer time, ainda mais num time que já está engatilhado como o Palmeiras. Abraço para dona Elisa Palmeirense, os filhos Ronaldo e Fabiano de São Caetano do Sul. Um beijo, querida. Fala, Miller, o que você acha? Até porque no banco de reservas do Palmeiras não tem um jogador da qualidade do Arthur. O Arthur, de 2 anos para cá, ele alcançou uma madurez muito legal. É um jogador... O Tabata está jogando ali, até então estava jogando ali, mas o Tabata não tem velocidade em progressão. O Tabata é jogador de curta, né? Que, como se diz, de 1-2. O Arthur não. O Arthur é jogador de longa. Ele é veloz, com a bola nos pés e finaliza muito bem. Então seria uma ótima contratação para o Palmeiras. Tem lá no Palmeiras o Giovani, né, Miller? Só que o Giovani, ele é mais um ponta, digamos assim. Ele é muito driblador. O Giovani é driblador. Driblador. Mas o Arthur, ele agrega ao drible, à velocidade, o chute. Coisa que o futebol brasileiro está devendo, de média e longa distância. O último que chutava era o Scarpa. E esse Arthur, ele não tem medo de soltar o pé. Então, Silvestre, nosso diretor quer saber se o Palmeiras se precipitou fazendo as vendas que fez no passado. Acho que não, porque o Scarpa já era uma decisão dele pessoal. Porque o Palmeiras vendeu o próprio Arthur e agora quer comprar de novo. Não, você está falando do Arthur em relação ao Arthur. Aí já são outros 500, né? Vendeu quando o Arthur? Não sei se arrependeu, mas talvez na época não valesse tanto. Quem que será que era o treinador? Às vezes não via com bons olhos, não minha achava cabeça para essas coisas é ruim, Tô Michele, vendo, tô percebendo, não caramba. Não lembro quem era o técnico na época. Mas ele despontou muito bem na base do Palmeiras, teve as oportunidades e foi negociado. E aí ele ganhou punch jogando no Bragantino, como disse o Miller. Para voltar pro Palmeiras. Amadureceu muito. E tá no auge. Foi um erro do Palmeiras. Foi? Perdão, um erro, sim, porque ele se precipitou, disse assim, poxa, 25 milhões, a gente nunca vai vender esse jogador por esse valor, futuramente. E agora, o Arthur tá muito bem, cresceu muito e está super valorizado. Lógico, o Palmeiras ainda tem uma porcentagem. Aí vai negociar essa porcentagem para comprar o Arthur de novo. Mas vai pegar um Arthur agora maduro, pronto para ser titular em várias partidas nessa temporada. A Gabi, que está estagiando com a gente, palmeirense doente, ela lembrou e passou para o Fini, e o Fini soprou para mim aqui, porque a minha cabeça não é boa para essas coisas mesmo. O Arthur teria vazado uma foto, alguma coisa dele com a camisa do Flamengo, quando ele estava despontando no Palmeiras. E aí, por isso... Aí, aquela coisa de clubismo, azedada. pressão, que eu acho uma bobagem. Nada né? a ver, nada a ver. Né? É desperdício um menino desse aí. Bom, a gente volta para o Parque São Jorge. Thiago Salazar está chamando com os detalhes da busca do Corinthians por um substituto para o Renato Augusto. Mas que difícil essa missão, né, Salazar? Pois é, Michele, difícil essa missão. Tão difícil que o presidente Dúlio Monteiro Alves pediu ajuda da gente. Vamos ouvir o presidente do Corinthians. Em relação à reserva do Renato, até coloco aqui para vocês, que acompanham o futebol, acho que até mais do que eu. Se vocês tiverem alguma sugestão de nome, que jogue, que o Renato jogue, e que seja viável, dá uma ligada, vocês ligam direto, liga também para dar estoque. Tá? Mas a gente está trabalhando atrás disso, está procurando. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Tá aí, claro que o Duílio falou em tom de brincadeira, mas Michele, a questão é a seguinte, cada hora surge um nome, uma especulação, já falaram de Maurício do Internacional, Matheus Pereira que está fora do país, enfim, a informação é de que o Corinthians ainda não definiu um alvo, quer um meia, quer um centroavante, mas não encontrou esse nome ainda no mercado. Então vou passar a pergunta do Duílio para vocês, alguma sugestão aqui para ajudar o Corinthians? Alguma sugestão para ajudar o Corinthians? Quem que pode ser esse nome? Quem é esse cara? Tem no Tá futebol? na seleção brasileira. Rafael Veiga, vai lá e tira o Veiga do Palmeiras. Não tem, Michele. Não tem. Ô, Miller, faz um mês aí de preparação física, o Miller Tem só fazendo a alguém? bola rolar ali no meio campo. No futebol brasileiro, na qualidade do Renato Augusto, não tem. A Rascaeta. Não, para mim o Rascaeta, ele é mais que o Renato Augusto por conta da idade. Sim. Né? Mas tem mais dinâmica, de mais característica, forte, tá? né? Característica é igual o Renato Augusto. O Renato Augusto joga demais.
Porque, gente, mas assim, nós temos então no futebol brasileiro o Renato Augusto, o Arrascaeta, o Rafael Veiga. Aí você para por aí e fica pensando. O Lucas Lima, que tá no Santos. Não, mas é final de carreira. O Ganso é esse jogador, mas tá bem lá no joelho. Não, mas tá jogando melhor até. Mesmo sem joelho, hein, Miller? Mesmo sem joelho, Mesmo sem joelho é melhor que a maioria, hein, irmão? Não tem os meias hoje, no tipo do Renato Augusto, no Brasil está em extinção. Infelizmente, hein? Então, escolinhas... Mas isso é culpa de quem? De quem? Da base? Então, bases dos times comecem a formar meias. Põe os meias tudo pra jogar de lado, não é isso, Miller? Por que fica pra indo ficar todo fazendo mundo caindo corredor, pela vai, volta. Não tem mais uma pessoa pra pensar no meio campo. Tem que ser o cara que cria o jogo, que Eu aprendi isso, que o cérebro do time é o meia. O treinador hoje, ele gosta de jogador que corre, que dá carrinho, que dá voadora. Infelizmente, fazer o quê? Eles mudaram a mentalidade deles. Sou eu, E aí prejudicou quem? O meia-direita, antigamente, e o meia-esquerda. O meia de criação, como a gente diz. Que é o caso do Renato Augusto, do Arrascaeta e do Veiga. Mesmo os times que revelam muito, eles não revelam meia. O Palmeiras, por exemplo, revela muito jogador, mas meia não revela, né? Não. Ó, o Giovani, ele é um jogador... Ele é um meia, mas adaptado na direita. Por que não deixa ele jogar de meia? O próprio Gustavo Scarpa... Isso. Né, o Gustavo Scarpa... seria também um meia de criação, pensante, mas ele rendeu bem também jogando na beirada, cruzando, fazendo várias funções. Não se faz mais o camisa 10. A gente está pensando naquele futebol mais clássico, né? 10, mais clássico, né, Miller? seleção. É o camisa 5 aqui na cabeça de área, marcando, ajudando a defesa. O camisa 8, meia direita, saindo um pouquinho mais. E o 10, chegando lá na frente. Se fosse o Palmeiras, Michele, tem o mais, Palmeiras, cara. ele precisa contratar o Arthur, do Red Bull, e o alemão do Inter. O Arthur do Red Bull. E o alemão do Inter. O alemão do Claro Inter. que o alemão do Inter é mais difícil, até porque ele é um jogador jovem, muito bom e tem mercado lá fora. Então. Mas se pegasse o alemão do Inter, poxa. Mas e o 5? E o Maurício? Precisa de um marcador lá também, para ajudar ali na contenção no meio campo. E o Maurício do Inter é bom? Palmeiras tem o Fabiano Eu- só eu- específico eu mesmo. acho que pra valer. ele tem É o Zé Rafael ele que tá fazendo. Ele tem um né? menino, os reservas não têm um bom nível. Quando sai menino, entra Jadson, né? O Jailson. Jailson não tá, vem de uma lesão séria, não tá dando conta do recado. Mas o Fabinho foi muito elogiado pelo Abel. O da base que entrou. É o Fabinho. O da base. É o Fabinho. Esse é a camisa 5. Se der moral pra ele, joga muita bola. Tá na hora de seleção brasileira por aqui. Sabe quem que deu entrevista lá no Marrocos? É longe, né, o Marrocos? Poxa, norte da O África. Rafael Veiga. O craque do Verdão foi perguntado sobre a chance do Abel Ferreira assumir o Brasil. Teve que dar uma desconversada, né? Vamos ver o que ele disse. A brincadeira lá no Palmeiras já existiu, né? O pessoal comentando, brincando com ele, mas ele sempre deixou muito claro a permanência dele no Palmeiras, né? Agora, essa questão do técnico que vai vir ou não, Abel ou estrangeiro, não sei, não cabe a nós, né? Mas o que eu posso falar é que o Abel, como técnico, é um grande técnico. Aprovado pelo Rafael Veiga. Ó, sobre essa história do Abel na seleção, só uma pessoa lá do Palmeiras foi sincera e honesta. A presidente Leila. Que falou que libera. Que depois do Palmeiras ter se consagrado campeão brasileiro no ano passado, falou, libero. E libero assim, libero mesmo. Para defender a pátria brasileira, libero. Falou, eu estava na entrevista. Mas me parece que esquentou de novo com um amigo do Miller, né? Com o italiano, né, seu Miller? Miller, Ancelotti ou Ferreira? Quem você preferiria? Vou perder de vista. Ancelotti? Poxa. Até porque eu estava lendo um jornal italiano que dizendo que o Real Madrid vai dispensar o Ancelotti no meio do ano, né, no final da temporada, no final da Champions, né, que o Campeonato Espanhol já perdeu para o Barcelona. Até porque, Michele, aquele alemão Tuchel, sim, ele está sendo cotado para assumir o lugar do Ancelotti. Se o Ancelotti vai sair do Real Madrid... Você trabalhou com ele? Não, joguei contra ele, porque ele era volante do Milan, né? Tá. Ele, grande jogador que foi, né? Ele teve problema de joelho, por isso que ele parou precocemente de jogar. Uhum. Mas ele foi um grande jogador e atualmente um excelente treinador. E o certo é a gente falar Ancelotti? Na pronúncia certa italiana é Ancelotti. Ó, ele fala italiano fluentemente. Você, Abel ou Ancelotti? Não, nessa aí eu sou Ancelotti. Ancelotti. Com dor no coração. É Ancelotti, é o... Oh, meu Deus, a gente estava conversando hoje. A gente estava conversando hoje.
Tuchel. Guardiola. Ó, o Guardiola em segundo? Para mim, o meu ideal seria o Guardiola. Pela idade, Mas não adianta você pelas sonhar ideias. Mas por que sonhar? Sonhar não custa Por que nada. não? Guardiola não vem. Não, tudo bem. A CBF tem caixa para ir lá e dobrar Tem salário caixa. dele, Só cara. lembrava não, primeiro. não. Né? Guardiola Lá na não vem. seleção, o Veiga também falou sobre a possibilidade de atuar na Europa no futuro. É um objetivo, né? Eu acho que cada vez mais eu estou preparado para isso. Lógico que as coisas acontecem de novo no tempo que tem que acontecer, mas é um sonho meu, sim. E quem sabe no futuro próximo as coisas não acontecem. Muito bem. Ele, inclusive, acrescentou dizendo que futebol inglês e espanhol são os centros onde ele gostaria de atuar se fosse o caso de ir para a Europa. Todo mundo, né? Todos os É. jogadores. Você preferiria o inglês ou o Espertinho. espanhol? Espanhol, né? Espanhol que é mais fácil. Em termos de marcação. O inglês é muito tático, tá? Mas, Michele, não adianta que esta mentalidade do jogador atual, ela não vai mudar. O Rafael Veiga ir para a Europa, claro, né? Precisa ter uma proposta. Mas ele ir embora é uma questão de tempo, até porque a seleção brasileira valoriza muito o jogador. Muito, muito, muito. Então, a gente sempre dizia antigamente, ir para a seleção é o grande passo para ir para a Europa. Para fechar aqui o assunto Veiga, imagina só como que tá o papo lá entre palmeirenses e o corintiano Yuri Alberto. É claro que o Veiga contou as conversas, né? No café da manhã a gente até estava comentando um pouco, né, do Paulista, né, das questões que acabou acontecendo. Ele fala, né, do lado de lá, eu falo do lado de cá. Tem algumas brincadeiras, mas quando chega aqui todo mundo defende, né, as mesmas cores e espero sim dar passe para ele fazer gol, porque quem ganha na verdade é a seleção brasileira. Muito bem, Esse isso tipo mesmo. de brincadeirinha, né? Enquanto alguns idiotas, torcedores aí, super radicais, se matam, os caras aí, ó, Tudo um amigo. tirando sarro do outro no vestiário, tem que brincando ser. na hora do jogo, é o jogo, tá tudo certo. Sempre Pelo existiu amor de isso, Deus. né? É saudável, é legal, né? Pô, encontra na seleção de times diferentes, sempre tem essa resenha, até porque dificilmente na seleção brasileira o jogador fica com o mesmo companheiro de clube. Ele fica com o companheiro de um outro clube. Então, isso é legal, para interação, né? Para se entrosar com o grupo. Já que a gente falou do Veiga, tá na hora de debater quem pode ser o grande destaque do Palmeiras na final do Paulistão. O José Paes foi perguntar pro povo nas ruas. Bora ver. E abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O sinal verde foi dado para o Verdão avançar para a grande decisão do Campeonato Paulista. E agora eu quero saber, quem vai ser o cara do Palmeiras nessa finalíssima? Bora descobrir? Vamos lá. É uma boa pergunta, é mesmo uma pergunta para lascar o treinador, não é? É para eu viajar assim e encontrar um herói, digamos assim? Vamos lá. Eu acho que o Endrick vai fazer o gol do título pra coisa ficar bonita, vai sair do banco, porque ele virou reserva agora, né? Acho que o menino sai do banco e faz o gol do título. Ia ser bonito, legal pra ele. Cara, eu acho que quem vai decidir é o Rony, vive grande fase, artilheiro, foi convocado para a seleção, confiança lá em cima. Acho que é o Rony pela fase, tá marcando muito gol, acho que vai ser o Rony. Um dos melhores momentos da minha vida. Rafael Veiga. Veiga, monstro. Minha aposta é no Rafael Veiga, né? Um cara que auxilia tanto nas assistências, né? Sua principal função, mas também chegando na área como esse elemento de surpresa. Acho que o Rafael Veiga pode ser esse cara decisivo pro Palmeiras na final. E às vezes eu fico chateado com alguns que não gostam dele, assim, como é que é possível não gostarem deste homem? Alguns, outros gostam. Quem vai matar lá vai ser o Dudu. Ele tá meio... Não, mas ele vai dar o gás na final, vai levar. E agora a gente tem esse objetivo nosso aí, que é o Campeonato Paulista. O Rony tá voando.
voando, hein? Ó, sou corintiano, o cara é monstro, o cara é bom de bola, tá voando, tá show de bola, é isso aí. Você tá de bicicleta em homenagem ao Rony? É, lógico, Rony Rústico, né? Pintou notificação, gol do Rony. Pra mim é um momento muito especial. Quem que vai brilhar nessa final aí do Paulistão pelo Palmeiras? Rafael Veiga. Veiga eu sempre, é o cara. Ele e o Dudu Guerreiro, sempre. Palmeiras não tá bem? Campeão mundial, rapaz. Qual que é seu time? Sou corintiano, bicampeão mundial. Então é isso. Aí o Abel Ferreira. Sou time bom, até eu também vou lá, rapaz. Até eu. Beleza? Quando era esportivo, eu vou assistir. O editor me sacaneou nessa matéria. Por aí, quê? cara. Porque na hora que eu dei aquela parada pra pensar, colocou um reggae. Tá Ué, você gosta do reggae? Insinuando o quê? Nada, insinuando nada, que a gente sabe que você é um santo, que praticamente só faz oração e medita. Ô Miller, gostou da matéria? Poxa, matéria maravilhosa, muito boa. Interagir com o povão, né? Isso é muito sempre legal. bom, né? Ó, sempre bom. Ó, deixa eu dar um recadinho. Chega na câmera 3 aqui. Segunda-feira, a gente do esporte vai, a partir de segunda-feira, estaremos todas as segundas-feiras no Revista da Cidade, ao meio-dia, com Alexandre Silvestre, nesta segunda-feira. Pode fechar nele aqui, ó. Legal. Ele vai estar lá falando de futebol, é isso, Silver? Opa, de um jeito descontraído. Pra dona de casa, uns reverente. babadinhos pra vocês, umas fofocas. A gente quer saber, a Regiane quer saber as fofocas do futebol, bastidores da bola e um pouquinho sobre a rodada, combinado? Combinado. O Muricy Ramalho falava lá quando ele era técnico do São Paulo, aí Nelson Rubens, então isso. beleza. Aqui temos o Leão Lobo, então você vai lá e vai contar o futebol. A partir de segunda-feira estaremos lá, o esporte, no Revista da Cidade. Boa. Meio-dia, tá certo? Acabou a espera, torcedor do Corinthians. Finalmente o Barleta foi anunciado. Salazar, chega mais. Olha só, Michele, o Barleta foi anunciado, como a gente antecipou ontem, o Corinthians comprou 50% dos direitos dele por 6 milhões de reais, contrato assinado até dezembro de 2026, mas é amanhã que nós teremos novidades mesmo, sabe por quê? Porque amanhã, às 10 horas da manhã, nossa equipe entrará no CT Joaquim Grava. Treino aberto, Michele. Poderemos acompanhar o trabalho do Fernando Lázaro no CT Joaquim Grava. Depois disso, entrevista coletiva com o Barleta. Mas a gente já tem um spoiler aqui dele falando sobre a posição que ele joga. Vamos ouvir. No começo da minha carreira, quando eu comecei na base, eu era lateral esquerdo, então eu tenho um pouco do cacuete de marcação, mas ao longo do tempo eu fui indo para frente e acabei virando ponta direita. É o lugar que eu me sinto mais confortável de puxar a bola para dentro do campo, e então flutua ali por dentro. Então acho que são essas minhas características, né? Procurando atacar o espaço com velocidade. Então é ali que eu me sinto à vontade. Ou seja, pelo que explicou o Barleta, é a função hoje feita pelo Watson. Então vou me despedir daqui com essa pergunta para vocês. Adson ou Christian Barleta no time titular do Corinthians, hein? Um abraço. Abraço, Salazar, até já. Adson, Alisson ou Barleta? Qual que é os nomes já aí? manda pau no Barleta. Eu gostei desse menino, ele precisa aprimorar algumas coisas, ganhar um pouco mais de força, né? Refinamento no arremate, mas eu gostei muito dele no Campeonato Paulista e já põe pra jogar. Você também, Miller, ou tem outra opção? Até porque o Adson é um jogador adaptado, ele é um improviso, né? O Barleta não, o Barleta ele é rápido, ele é objetivo, tanto é que ele demonstrou isso em várias partidas no São Bernardo. Se ele chegar com essa mesma mentalidade no Corinthians, ele vai jogar. E tem mais, é corintiano, tá realizando o sonho dele, do pai, claro que no futebol tem o profissionalismo, né, Miller? Mas quando você pode aliar a sua paixão, a sua profissão, pô, fica mais legal ainda. Não tem mais. Coisa melhor. Né, pô, o cara vestia a camisa do Corinthians, ia na arquibancada, e hoje tá tendo essa oportunidade. Eu tenho certeza que esse moleque ele vai entrar em campo com a faca nos dentes. E olha, vamos elogiar o Coringão. O Coringão, o time do povo, é o time do povo, é o Coringão. Que amanhã vai fazer, sabe o quê? Treino aberto! Ah, tá precisando mostrar os patrocínios, né? Sei. Aliás, o Gazeta Esportiva também é treino aberto. Venham aqui, meus queridos telespectadores. Olha aqui a Andréia, o seu José, a Camila, a dona Maria Helena, o Toninho. É Miguel? Luciano. Esqueci alguém? Todos os nossos... Quem é aquele de óculos? Deixa o nome, vai. Andréa. Que time você torce, Andréa? Corinthians.
Aqui é a Camila, que eu sei que nos segue, não conheço pessoalmente, mas que prazer te conhecer. Depois a gente vai se beijar, se abraçar. Camila, palmeirense? Com certeza. E ela é atleta, viu, gente? Aqui é o pai da Camila? Palmeirense, com toda certeza. Achei que era corintiano. Tem, né? Meu querido, não é Miguel, Luciano. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, graças a Deus. Você já ganhou o prêmio do Mesa Redonda? Lembrei da sua foto aqui. Tá contente? Claro. Que time torce? Na emoção, na razão, sempre Coringão. Sempre Coringão. Ai, que bonito. Esses são os telespectadores que vão jantar com a gente na pizzaria Sacada da Moca. Dona Maria Helena, oh meu amor. Saudade. Dona Maria Helena. Dona Maria Helena tem quantos anos? 85. 85 anos. É nossa telespectadora há quanto tempo? Nossa, desde que eu nasci, acho. 85? Parece? Olha, Não, olha essa é gato, mulher. né? Olha essa a mulher. senhora é gato. Se no Ela futebol eu chamo de gato, usa não é possível. passarela. 86. E ela é mãe do Toninho, aqui, nosso querido Toninho também. Tudo bem, Toninho? Tudo bem. Toninho, você torce para que time? Pra portuguesa. Aê, Toninho! Muito bom ter vocês aqui. E você é o? André. André, torce para que time, André? São Paulo. Tá animado com a nossa pizza? Tô muito. Pizza do quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Palmito? Palmito, pode ser também. Palmito, você quer pizza do quê, Toninho? Eu gosto de pizza de atum. Atum. Ô, Leandro da Sacada, pizza de atum pro Toninho. Dona Maria Helena, pizza do quê? Todas elas eu gosto. Eu também gosto. E você, É que você Luciano? não gosta, Lite. A Lite é a da vovó Shirley. Essa é a Beijo, minha, vó do cara, céu. a romana. Atum também? Fala, seu Toninho. Uma vez eu fui comer na casa de um amigo dela aqui. Eu fui comer a leite, me deu a sede, minha boca secou. Mas a Lite é forte, não é mesmo? E a Camila, gosta do quê, Camila? Qualquer uma. Todas, o que vier. Ó, esse pessoal é muito, né, light? Não, é tradicional mussarela. Mussarela. Minha, eu quero falar uma coisa errada. Fala. Quero mandar um beijo pro pessoal do Preto no Branco, pra todos que eu adoro, tá? Do Corinthians. Aê, Preto no Branco. Então, gente, é o seguinte, hoje vai toda essa galera aqui, porque nós abrimos o treino hoje aqui pros nossos telespectadores. E parabéns, Coringão, que abriu o treino pra imprensa poder acompanhar. É isso aí. Não pode ter medo, não pode ter medo de mostrar o que tá acontecendo pra imprensa. Antes era assim. É, mas... Verdade. Não é? Enquete no site gazetesportiva.com, o Jornal da Gazeta agora. E bora pra pizza, turma! Vamos fazer uma aula aqui, vai! Olá!